O Suicídio, Estudos de Sociologia de Emily Durkheim. Livro 1, Fatores Extrasociais. Capítulo 1, O Suicídio e os Estados Psicopáticos. Item 4. Uma vez que os suicidas alienados não são o único gênero de suicidas, mas não representam senão uma variedade, os estados psicopáticos que constituem a alienação mental não podem dar conta da inclinação coletiva para o suicídio em sua generalidade. No entanto, entre a alienação mental propriamente dita e o perfeito equilíbrio da inteligência, existe toda uma série de intermediários. Tenho em vista com isso as anomalias diversas que costumam ser reunidas sob um nome comum de neurastenia. Portanto, há um espaço para pesquisar aqui se, a despeito da loucura, elas não desempenham um papel importante na gênese do fenômeno que nos ocupa. É a própria existência do suicídio vesânico que coloca a questão. Com efeito, se uma perversão profunda do sistema nervoso é suficiente para criar todas as peças do suicídio, uma perversão menor deve, em algum degrau inferior, exercer a mesma influência. A neurastenia é uma espécie de loucura rudimentar. Ela deve então ter, em parte, os mesmos efeitos. Ora, ela é um estado muito mais difundido do que a vesânia. Ela está mesmo cada vez mais se generalizando. Pode ser que, portanto, o conjunto de anomalias que chamamos assim seja um dos fatores em função dos quais varia a taxa de suicídios. Compreende-se, além disso, que a neurastenia possa predispor ao suicídio, pois os neurastênicos, por seu temperamento, são como que predestinados ao sofrimento. Sabe-se com efeito que a dor, em geral, é o resultado de um abalo forte demais do sistema nervoso. Uma onda nervosa bastante intensa é muito frequentemente dolorosa. Essa intensidade máxima, porém, para além da qual começa a dor, varia segundo os indivíduos. Ela é mais elevada naqueles indivíduos cujos nervos são mais resistentes, mais baixas nos outros. Por conseguinte, nesses últimos, a zona de dor começa mais cedo. Para os neuropata, toda impressão causa mal-dor. Todo movimento é uma fadiga. Seus nervos, como se estivessem à flor da pele, se contraem ao menor contato. A realização das funções fisiológicas, que são normalmente as mais silenciosas, é para ele uma fonte de sensação, em geral, penosas. É verdade que, em contrapartida, a própria zona do prazer também começa mais embaixo, pois essa penetrabilidade excessiva de um sistema nervoso enfraquecido o torna acessível a excitações que não chegariam a produzir um tremor num organismo normal. É assim que os eventos insignificantes podem ser, para semelhante sujeito, uma ocasião para prazeres desmedidos. Parece, então, que ele deva recuperar de um lado aquilo que perde do outro, e que, graças a essa compensação, esteja tão bem armado quanto os outros para sustentar a luta. Mas não é nada disso. Sua inferioridade é real, pois as impressões correntes, as sensações cujo retorno é propiciado mais frequentemente pelas condições da existência mediana, são sempre de uma certa forma. Para ele, consequentemente, a vida corre o risco de não ser bastante temperada. Sem dúvida, quando se pode evadir dela criando para si um meio especial no qual o barulho de fora não chega senão abafado, ele consegue viver sem sofrer muito. É por isso que o vemos, às vezes, fugir do mundo que lhe faz mal e buscar a solidão. Mas se ele é obrigado a entrar no embate, se não consegue proteger cuidadosamente a sua delicadeza doentia contra os choques exteriores, então ele tem boas chances de experimentar mais dores do que prazer.
Para a ideia do suicídio, portanto, tais organismos são um terreno predileto. Essa não é a única razão que torna a existência do neuropata difícil. Em consequência dessa extrema sensibilidade do seu sistema nervoso, suas ideias e seus sentimentos estão sempre em um equilíbrio instável. Como as impressões mais leves têm nele uma repercussão anormal, sua organização mental é, a cada instante, transtornada de cima para baixo. E, sob o impacto desses solavancos ininterruptos, ele não chega a se fixar em nenhuma forma determinada. Ela, sua organização mental, está sempre em vias de transformação. Para que ela pudesse se consolidar, seria necessário que as experiências passadas tivessem efeitos duradouros, o que não acontece porque elas são incessantemente destruídas e arrastadas pelas bruscas revoluções que se abatem sobre ele. Ora, a vida em um ambiente fixo e constante não é possível senão se as funções do vivente tiverem um grau igual de constância e de fixidez. Pois viver é responder a excitações exteriores de uma maneira apropriada, e essa correspondência harmônica não pode se estabelecer a não ser com o auxílio do tempo e do hábito. A vida é um produto de tateamentos, repetido por vezes durante gerações, cujo resultado se tornaram em parte hereditárias e que não podem recomeçar do zero todas as vezes em que for necessário agir. Se, ao contrário, tudo precisar ser refeito, por assim dizer, no momento da ação, é impossível que ela seja tudo o que deve ser. Essa instabilidade não nos é apenas necessária nas relações com o meio físico, mas também com o meio social. Em uma sociedade cuja organização é definida, o indivíduo não pode se manter senão com a condição de ter uma constituição mental e moral igualmente definida. Ora, é isso que falta ao neuropata. O estado de abalo no qual ele se encontra faz com que as circunstâncias o surpreendam incessantemente em meio ao imprevisto. Como ele não está preparado para responder a isto, é obrigado a inventar formas originais de conduta. Daí advém o seu gosto pelo conhecido, pelas novidades. Mas, quando o que está em questão é se adaptar às situações tradicionais, combinações improvisadas não têm como prevalecer em relação àquelas que são consagradas pela experiência. Muito frequentemente, portanto, elas falham. É assim que, quanto mais o sistema social possui fixidez, tanto mais um sujeito tão móvel tem dificuldades de viver nele. Portanto, é improvável que esse tipo psicológico seja aquele que se encontra mais genericamente entre os suicidas. Resta saber qual é o papel que esta condição completamente individual tem na produção das mortes voluntárias. É ela suficiente para suscitá-las, por mais que venha a ser pouco auxiliada pelas circunstâncias? Ou ela não tem outro efeito senão a de tornar os indivíduos mais acessíveis à ação de forças que lhes são exteriores e que são as únicas a constituir as causas determinantes do fenômeno? Para resolver diretamente a questão, seria necessário poder comparar as variações do suicídio com as variações da neurastenia. Infelizmente, essas variações não são cobertas pelas estatísticas, mas um expediente vai nos fornecer os meios para que possamos contornar a dificuldade. Uma vez que a loucura não é senão a forma ampliada da degenerescência nervosa, pode-se admitir, sem sérios riscos de erros, que o número dos degenerados varia como o de loucos, substituindo, consequentemente, a consideração dos segundos pelo dos primeiros. Esse procedimento terá, além disso, a vantagem de nos permitir estabelecer de uma maneira geral a ligação que a taxa dos suicídios mantém com o conjunto das anomalias mentais de todos os tipos. Um primeiro fato poderia nos levar a lhes atribuir uma influência que elas não têm. É que o suicídio, tal como a loucura, está mais difundido nas cidades do que no campo. Nesse sentido, ele parece crescer e decrescer junto com elas, o que poderia nos levar a crer que ele dependeria delas.
No entanto, esse paralelismo não exprime necessariamente uma ligação de causa e efeito. Ele pode ser muito bem o produto de um simples encontro. A hipótese é tanto mais permitida, uma vez que as causas sociais das quais depende o suicídio estão elas mesmas, como veremos, estreitamente ligadas à civilização urbana, e é nos grandes centros que elas se mostram da maneira mais intensa. Para avaliar a ação que os estados psíquicos podem ter sobre o suicídio, é necessário, então, eliminar os casos nos quais esses estados variam tanto quanto as condições sociais do mesmo fenômeno. Pois, quando esses dois fatores atuam no mesmo sentido, é impossível dissociar no resultado total a parte que cabe a cada um deles. É preciso considerá-los exclusivamente como inversamente proporcionais. E só quando se estabelece entre eles uma espécie de conflito que se pode chegar a saber qual dos dois é o determinante. Se as desordens mentais desempenham um papel essencial que se imputou a elas vez por outra, elas devem revelar a sua presença por meio de efeitos característicos, ou seja, mesmo que as condições sociais tendam a neutralizá-las. E, inversamente, essas condições devem ser impedidas de se manifestar quando as condições individuais agirem em sentido inverso. Ora, os seguintes fatos demonstram que é o contrário que é a regra geral. Primeiro, todas as estatísticas estabelecem que, dentro dos asilos dos alienados, a população feminina é ligeiramente superior à população masculina. A relação varia segundo o país, mas, como mostra o quadro seguinte, ela é, em geral, de 54 ou 55 mulheres para 46 ou 45 homens. Quadro, veja o quadro no vídeo. Koch reuniu os resultados do recenseamento efetuado nos 11 estados diferentes sobre o conjunto da população alienada. Para 116.635 loucos de dois sexos, ele encontrou 78.584 homens e 88.091 mulheres, ou seja, 1,18 alienados a cada 1.000 habitantes do sexo masculino e 1,30 a cada 1.000 habitantes do outro sexo. Mair, por sua parte, encontrou cifras análogas. Vem então quadro 4 com o título Parte de cada sexo na cifra total dos suicídios. Nesse quadro apresentam números absolutos de suicídio para homens e mulheres e número de suicídios para cada 100 suicídios, que são também de homens e mulheres, para os países Áustria, Prússia, Itália, Saxônia, França, Dinamarca e Inglaterra, como pode ser visto na tela. As pessoas se perguntam, é verdade, se esse excedente das mulheres não se devia simplesmente ao fato de que a mortalidade dos loucos é superior à das loucas. De fato, é certo que na França, para cada 100 alienados que morrem nos asilos, há por volta de 55 homens. O número mais considerável de sujeitos femininos recenseados em um momento dado não provaria, portanto, que a mulher teria uma tendência mais forte para a loucura, mas somente que, nessa condição, como também em todas as outras, ela sobrevive mais do que o homem. Não obstante, não se acha menos estabelecido que a população existente de alienados conta com mais mulheres do que de homens. Se, então, como parece legítimo se concluir dos loucos para os que sofrem de problemas nervosos, deve-se admitir que há, a todo momento, mais neurastênicos do sexo feminino do que do sexo masculino. Por conseguinte, se houvesse uma relação de causa e efeito entre as taxas de suicídio e a neurastenia, as mulheres deveriam se matar mais do que os homens. Ao menos, elas deveriam se matar tanto quanto os homens. Pois mesmo levando em conta a sua menor mortalidade,
e corrigindo consequentemente as indicações dos recenseamentos, tudo o que se poderia concluir daí seria que elas possuem a predisposição perceptivelmente igual à do homem para a loucura. Sua dízima mortuária mais fraca e a superioridade numérica que elas acusam em todas as contagens de alienados se compensam, com efeito, quase que exatamente. Ora, bem longe de sua aptidão para a morte voluntária ser superior ou equivalente à do homem, o que vemos é que o suicídio é uma manifestação essencialmente masculina. Para cada mulher que se mata, há, em média, 4 homens que se matam. Cada sexo tem, então, uma inclinação definida para o suicídio. Inclinação essa que é mesmo constante para cada meio social. Mas intensamente dessa tendência não varia de modo algum como o fator psicopático, quer se avalie esse fator segundo o número de casos novos registrados cada ano, quer segundo o número de sujeitos recenseados no mesmo momento. Segundo, o quadro 5 permite comparar a intensidade da tendência à loucura nos diferentes cultos. Vê-se que a loucura é muito mais frequente nos judeus do que nas outras confissões religiosas. Há, portanto, todo um espaço para crer que as outras afecções do sistema nervoso também se encontram presentes aí nas mesmas proporções. Ora, muito ao contrário. Ora, muito ao contrário, a tendência ao suicídio é muito fraca entre os judeus. Nós mostraremos mais à frente que ela é a religião na qual ele possui a menor força. Consequentemente, nesse caso, o suicídio varia na razão inversa dos estados psicopáticos e está longe de ser o seu prolongamento. Sem dúvida, não se precisaria concluir desse fato que as taras nervosas e cerebrais poderiam servir como preservativos contra o suicídio. Mas é preciso que elas tenham uma eficácia muito pequena para determiná-lo, já que ele pode baixar a esse nível no momento mesmo em que elas atingem o seu maior desenvolvimento. Quadro 5. Tendência à loucura nas diferentes confissões religiosas. Vêm os dados de 1858 a 1871, analisando protestantes, católicos e judeus, como pode ser visto na tabela em vídeo. Se compararmos apenas os católicos com os protestantes, a inversão não é tão geral, ainda que ela seja muito frequente. A tendência dos católicos para a loucura é inferior àquela dos protestantes apenas 4 vezes em 12. E mesmo assim, a diferença entre eles é muito fraca. Nós veremos, ao contrário, no quadro 18, que, por toda parte, sem nenhuma exceção, os primeiros se matam muito menos do que os segundos. Terceiro, será estabelecido mais adiante que, em todo o país, a tendência ao suicídio cresce regularmente desde a infância até a velhice mais avançada. Se às vezes ela regride depois de 70 ou 80 anos, o recuo é muito leve. Ele se mantém sempre nesse período da vida 2 ou 3 vezes mais forte do que na época da maturidade. Inversamente, é durante a maturidade que a loucura explode mais frequentemente. É por volta de 30 anos que o perigo é maior. Para além dos 30, ela diminui, e é durante a velhice que ele é, e isso em um grau muito elevado, o mais fraco. Tal antagonismo seria inexplicável se as causas que fazem com que o suicídio varie e aquelas que determinam os problemas mentais não fossem de natureza diversa. Se compararmos a taxa dos suicídios em cada idade, não mais com a frequência relativa dos casos novos da loucura que se produzem no mesmo período, mas com o efetivo proporcional da população alienada, a ausência de todo paralelismo não é menos evidente. É por volta dos 35 anos que os loucos são mais numerosos relativamente ao conjunto da população. A proporção permanece mais ou menos a mesma até por volta dos 60 anos. Depois dos 60,
ela diminui repetidamente. Ela é então mínima quando a taxa de suicídio está em seu máximo, e antes é impossível perceber alguma relação regular entre as variações que se produzem de uma parte e de outra. Quarto, se compararmos as diferentes sociedades segundo o ponto de vista duplo do suicídio e de loucura, não encontraremos, por um lado, relação entre as variações desses dois fenômenos. É verdade que a estatística da alienação mental não é feita com muita precisão, de tal modo que as comparações internacionais pudessem ser realizadas com uma exatidão bastante vigorosa. No entanto, é digno de nota que os dois quadros seguintes, que nós retiramos de dois autores diferentes, dão resultados sensivelmente concordantes. Assim, os países nos quais há menos louco são aqueles que há mais suicídio. O caso da Saxônia é particularmente espantoso. Já em seu estudo muito bom sobre o suicídio em Sena e Marne, o Dr. Leroy tinha feito uma observação análoga. Muito frequentemente, ele diz, as localidades das quais encontramos uma proporção notável de doenças mentais também têm uma proporção igualmente significativa de suicídios. Não obstante, as duas máximas podem ser completamente separadas. Eu estaria mesmo disposto a acreditar que, ao lado de países muito felizes, por não terem nem doenças mentais nem suicídios, há outros em que as doenças mentais aparecem sozinhas. Em outras localidades, foi o inverso que se produziu. Quadro 6. Relações entre o suicídio e a loucura nos diferentes países da Europa. Vem o quadro A, que analisa os casos de Noruega, Escócia, Dinamarca, Hanover, França, Bélgica, Wittenberg, Saxônia e Baviera, conforme pode ser visto na tela. B. Morcelli, é verdade, chega a resultados um pouco diferentes. Mas isso aconteceu de início porque ele confundiu sob o título de alienados os loucos propriamente ditos e os idiotas. Ora, essas duas afecções são muito diferentes, sobretudo segundo o ponto de vista da influência que podemos suspeitar que elas tenham sobre o suicídio. Longe de predispor-os ao suicídio, o idiota parece ser antes um preservativo em relação a ele, pois os idiotas são, nos campos, muito mais numerosos do que na cidade, enquanto os suicídios são aí muito mais caros. É importante, portanto, distinguir dois estados tão contrários quando se busca determinar a parte das diferentes perturbações neuropáticas na taxa de mortes voluntárias. No entanto, mesmo que os confundamos, não se chega a estabelecer um paralelismo regular entre os desenvolvidos da alienação mental e os do suicídio. Se, com efeito, considerando incontestes a cifra de Morcel, classificamos os 5 países da Europa em 5 grupos segundo a importância de sua população alienada, idiotas e loucos sendo reunidos sob a mesma rubrica. E se buscarmos em seguida qual é, em cada um desses grupos, a média de suicídios, obteremos o quadro seguinte. O quadro é dividido em 5 grupos, em cada grupo 3 países, e vem os alienados por 100.000 habitantes e o suicídio por 1 milhão de habitantes, conforme pode ser visto em tela. Pode-se muito bem dizer que, em termos de grandeza, onde há mais loucos e idiotas, também há muitos suicídios e vice-versa. Mas não há entre as duas escalas uma correspondência contínua que manifeste a existência de uma ligação causal determinada entre as duas ordens de fenômeno. O segundo grupo, que deveria contar um número menor de suicídios do que o primeiro, possui um número maior. O quinto grupo, que, de acordo com o mesmo ponto de vista, deveria ser inferior a todos os outros, e, ao contrário, superior ao quarto e mesmo ao terceiro. Se, enfim, substituirmos a estatística da alienação mental apresentada por Morcelli por aquela de Koch,
que é muito mais completa e, ao que parece, mais rigorosa, a ausência do paralelismo é ainda muito mais evidente. Eis aí, com efeito, o que encontramos. Uma outra comparação feita por Morselli entre as diferentes províncias da Itália e, segundo a sua própria avaliação, pouco demonstrativa. Vem outra tabela de 5 grupos com 3 países, também analisando loucos idiotas para cada 100.000 habitantes e a média de suicídio por milhão de habitantes, conforme pode ser visto em tela. Quinto, enfim, como a loucura parece crescer regularmente há um século e que o mesmo sucede com o suicídio, poderíamos ser tentados a ver nesse fato uma prova de sua solidariedade. Mas o que lhe suprime todo o valor demonstrativo é que, nas sociedades inferiores, onde a loucura é muito rara, o suicídio, ao contrário, é às vezes muito frequente, como mostraremos mais à frente. A taxa social dos suicídios não possui, portanto, nenhuma relação definida com a tendência à loucura, nem por via de indução, como a tendência às diferentes formas de neurastenia. Com efeito, tal como mostramos, se a neurastenia pode predispor para o suicídio, ela não tem necessariamente o suicídio como consequência. Sem dúvida alguma, o neurastênico está quase inevitavelmente destinado ao sofrimento quando ele se envolve muito de perto com a vida ativa. Todavia, não é impossível para ele se retirar para levar uma existência mais especialmente contemplativa. Ora, se os conflitos de interesse e de paixões são, por um lado, muito tumultuosos e muito violentos para um organismo tão delicado, por outro, esse organismo é feito para gozar em sua plenitude das alegrias mais doces do pensamento. Sua debilidade muscular, sua sensibilidade excessiva, que lhe torna impróprio para a ação, o designam, ao contrário, para as funções intelectuais, que elas também reclamam órgãos apropriados. Ao mesmo tempo, se um meio social, por demais imutável, não consegue senão se chocar com os seus instintos naturais, na medida em que a própria sociedade é móvel e não pode se manter senão por meio do progresso, ela tem um papel útil a desempenhar, pois ele é, por excelência, o instrumento do progresso. Precisamente porque ele, o neurastênico, é refratário à tradição e ao jugo do hábito. Ele é uma fonte eminentemente fecunda de novidades. E como as sociedades mais cultas também são aquelas nas quais as funções representativas são as mais necessárias e as mais desenvolvidas, e que, ao mesmo tempo, por causa da sua enorme complexidade, uma mudança quase incessante é uma das condições de sua existência, é justamente no momento em que os neurastênicos são os mais numerosos que eles têm também a maior razão de. Eles não são, portanto, seres essencialmente antissociais, que eliminam a si mesmos porque não nasceram para viver no meio onde são colocados. Mas é necessário que outras causas venham a acrescentar ao estado orgânico que lhes é próprio, para que lhes seja impresso esse aspecto e para que ele seja desenvolvido nesse sentido. Por ela mesma, a neurastenia é uma predisposição muito geral que não é própria necessariamente a nenhum ato determinado, mas que pode, segundo as circunstâncias, assumir as formas mais variadas. Trata-se de um terreno sobre o qual tendências muito diferentes podem nascer, segundo a maneira pela qual esse terreno é fecundado pelas causas sociais. Em um povo envelhecido e desorientado, o desgosto da vida, uma melancolia inerte, com as consequências funestas que ela implica, germinarão facilmente. Ao contrário, em uma sociedade jovem, é um idealismo ardente, um proselitismo generoso, uma devoção ativa que se desenvolverão preferencialmente. Se vemos os degenerados se multiplicar nas épocas da decadência,
São para eles também que os estados são fundados. É entre eles que se recrutam todos os grandes renovadores. Uma potência tão ambígua não teria, portanto, como ser suficiente para que venhamos a nos dar conta de um fato social tão definido quanto a taxa de suicídios.